Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, né? Eu sou aqui a Tatiane Honório Porto, a OC, que sou uma das idealizadoras do canal, né? Então, eu sou, para quem não me conhece, não sei de onde vocês estão chegando até a gente, mas eu sou psicóloga clínica, supervisora de casos clínicos, também sou professora na PUC-PR, aqui no campus Curitiba. Então, brevemente, um pouquinho do meu currículo, né? Sou mestre em análise do comportamento e também doutora em psicologia experimental ali pela USP. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, quem está nos assistindo. E também quem já está inscrito vai se inscrever depois no canal, que a gente já vai conversar sobre isso. Eu sou a Ana Cláudia, fui aluna da Tati na graduação, depois supervisionanda, relação de longa data. Eu sou muito grata por ter recebido o convite de fazer parte deste projeto, deste canal. Então, hoje eu sou mestre em análise do comportamento pelo UFPR e eu tenho a especialização na terapia de aceitação e compromisso pelo CEPONT e também uma outra especialização em terapia analítico-comportamental. Então, foi aí que os nossos caminhos continuaram juntos e decidimos trazer aqui um pouco deste conhecimento nessa conversa. Isso aí, gente. Então, assim, como é o primeiro vídeo do nosso canal, né? Eu acho que é importante falar um pouquinho para vocês do canal. O nome dele tá no momento presente, né? Eu acho que o nome foi escolhido de uma forma proposital ali. A parte do momento presente é porque ele é um dos pilares da ACT. E a gente também espera que vocês estejam no momento presente quando estejam assistindo os vídeos, né? Que vocês estejam aqui com a gente, interagindo com a gente, conseguindo aproveitar um pouquinho do conteúdo que a gente posta aqui. E o tá, inicialmente, é um trocadilho entre o estar, né, e os nossos nomes. Então, Tatiane e Ana, né? Então, tá, no momento presente acaba sendo esse trocadilho ali, que é o nosso canal. Esperamos que vocês gostem do conteúdo, né? Pedimos aí para vocês, como a Ana falou, que vocês sempre curtem, compartilhem, se inscrevam para que a gente possa continuar aí produzindo sempre mais conteúdo para vocês, né? O objetivo do canal é trazer para vocês conteúdos em relação à arte, discussões, temas. Mais para frente a gente até vai pedir sugestões, né, Ana? Isso. A gente está pensando em abrir, né, uma caixinha no Instagram toda semana, tanto no meu quanto no da Tati, para vocês sugerirem temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para as discussões. Também é importante que vocês deixem comentários aqui no nosso canal, o que que vocês gostaram, o que que fez sentido, até dúvidas, se caso vocês queiram, para que a gente possa sempre estar conectado com vocês e trazer mais conteúdos relevantes. Isso, eu acho que a gente pode falar um pouquinho com quais são os nossos Instagrams aqui, né, Ana? O meu é @Tatiane, com Y no final, Porto Psicóloga. E o meu é underline anaclaudia.ferreira. Isso, que daí, de repente, é uma outra forma de vocês chegarem na gente, trazerem sugestões de novos temas, dúvidas e tudo mais, além do canal do YouTube, né? Exatamente. A nossa proposta é que a gente consiga postar vídeos numa periodicidade aí quinzenal, né? Pelo menos um a cada 15 dias para vocês. E normalmente os vídeos serão relacionados mesmo a conteúdos da terapia de aceitação e compromisso, né? A ACT. Então é a nossa proposta principal para vocês. Eu e a Ana colocamos como proposta, então, nesse primeiro vídeo, a gente comentar um pouco com vocês sobre uma das principais afirmativas da ACT, né? Eu acho que é uma das afirmativas que sustenta a terapia de aceitação e compromisso, que é bem importante a gente comentar aqui. Eu vou comentar ela com uma frase para a gente poder discutir depois. Então, o Reis fala, e ele fala não só em um livro, ele fala em várias das suas publicações, que ele diz assim: não há nada, absolutamente nada, que evite o sofrimento humano. E é sobre esse tema que a gente vai comentar aqui nesse primeiro vídeo do canal, né? Acho que é importante a gente também falar que esse primeiro vídeo a gente resolveu fazer gravado, até para poder ajudar na divulgação depois para vocês, né? Mas os próximos vídeos a gente pensa em fazer ao vivo, para que a gente consiga ter interação de vocês. Tá? A gente vai divulgar melhor para vocês os dias e horários, mas a princípio, nosso planejamento é que seja sextas-feiras, no horário do almoço. Aí vocês almoçam junto com a gente aqui e vão interagindo e conversando um pouco mais sobre a ACT na nossa experiência humana também, para além do consultório clínico, né?
Isso mesmo, gente. Então a gente escolheu a sexta porque é um dia que normalmente os consultórios são mais tranquilos, né? A agenda de consultórios são mais tranquilas, Uhum. mas a gente espera que vocês consigam almoçar com a gente ali. É, Isso. vamos voltar para a afirmativa principal do tema de hoje para falar, né? Então é isso. Então, o Reis comenta bastante dentro da proposta da ACT que não existe, né, vida humana sem nenhum tipo de sofrimento. E eu acho que isso é bem importante a gente pensar, colocar, tal, porque eu vejo que alguns profissionais, infelizmente, alguns profissionais, inclusive da psicologia, em suas estratégias de marketing, é, vendem uma ideia diferente, né? Então, não sei se você já acompanhou, né, Ana, mas eu já vi algumas propagandas que as pessoas dizem assim: quer viver livre da ansiedade? Né? Me procure. Então, Uhum. propagandas, algumas estratégias de marketing, e parece que vendem a ideia de que a gente pode ser livre de sofrimento, a ansiedade só como um exemplo, né? Mas que o ser humano pode viver uma vida sem sofrimento. Eu acho assim que na verdade é uma grande armadilha para o terapeuta, né? Hum. Esse tipo de queixa e pedido do cliente. Porque uma coisa que eu sempre falo também para os supervisionandos é que o cliente ele vem para a terapia para resolver um problema. Então, ele vem para se livrar do sofrimento, ele vem com essa queixa. Não quero mais sentir a ansiedade, não quero mais me sentir triste, eu não quero mais me sentir fracassado. Ele vem querendo solucionar um problema, um sofrimento humano, e traz isso na primeira sessão ou na sequência. E isso é uma armadilha muito grande para o terapeuta entrar Uhum. naquele modo de resolução do problema e querer ajudar a pessoa a se livrar de algo que é inerente à nossa existência humana, que é o sofrimento. Né? Isso. Então, o marketing também vem nisso, às vezes, né? De a terapia vai te ajudar a livrar da ansiedade, a controlar a sua ansiedade ou o problema que a pessoa lida. E não é bem assim. Né? Então, acho que é uma armadilha que o terapeuta precisa cuidar e também cuidar como passar isso para o cliente, que não é bem ali este caminho de se livrar de um sofrimento humano, necessariamente, o processo de psicoterapia, né? Uhum. Porque assim, ninguém quer viver essa parte do sofrimento, a parte ruim, né? Então, assim, com certeza, se a gente tivesse escolha ao longo da vida, a gente ia escolher viver momentos de sofrimento? Possivelmente não, né, gente? Se a gente tivesse escolher. A questão é que a gente não tem escolha, né? Assim, é possível viver uma vida sem sofrimento? Eu acho que a grande afirmativa da ACT é não, né? Então, e o Reis comenta assim que a gente pode ter tudo, mas tudo mesmo que a gente, inclusive, usa como parâmetro externo para medir o sucesso do outro. Seria o quê? Dinheiro, beleza, porque não são essas coisas que quando a gente observa ali o Instagram ou a gente observa a vida de algumas pessoas, a gente usa para medir se essa pessoa tem sucesso ou não na vida, se ela está sendo bem-sucedida ou não. Ah, como é que é o relacionamento dela, se ela tem bons É relacionamentos. citar isso, né? Dinheiro, beleza, relacionamento, trabalho, a vida que ela vai demonstrando ter no Instagram, o cotidiano da vida ali, do que ela construiu, né? Então, a Oportunidades de comparação, né? lazer, oportunidades de lazer que a pessoa tem na vida, então, e a pessoa pode ter tudo isso, né? Ela pode ter dinheiro, ela pode ter relacionamentos que pelo menos parecem só felizes dentro das redes sociais, né? Porque na rede social a gente faz um recorte da nossa vida, posta uma foto, e daí ela pode ter tudo que a gente usa como parâmetro para medir o sucesso do outro, e mesmo assim ela vivenciar momentos na vida dela de sofrimento, né? Porque não tem como, mesmo eu tendo tudo, né? A gente diz assim, não é inversamente proporcional como as pessoas acham. Às vezes as pessoas acham assim, ó, quanto mais dinheiro eu tenho, menos sofrimento eu vou ter. Não é uma relação Uhum, inversamente proporcional. Né? Não é, uhum, né? Claro que todo mundo precisa de um mínimo de dinheiro, inclusive para poder sobreviver e atender as suas necessidades básicas. Mas uhum. não existe uma relação de assim, quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais bonita eu for, menos sofrimento eu terei, né? Quanto mais relacionamentos eu tiver, menos sofrimento eu terei. Por mais que essa ideia seja vendida na nossa sociedade. E eu também acho que tem mais uma ideia de sofrimento que pode ser que acompanhe, é os cheques sociais, que eu costumo dizer.
Então, é fazer um curso de formação, aí concluir, se graduar, ou um curso técnico, seja o que for, aí estabelecer uma relação mais sólida, um casamento, check, aí uma casa, check, filhos, check, carro, casa, check, tudo isso. Tá, e agora? Eu ainda não me sinto feliz com tudo isso, eu ainda não me sinto bem com tudo isso. Então, é mais uma das armadilhas de sofrimento que podem estar presentes, mas pela comparação social do que seria esperado socialmente, e não necessariamente que essa pessoa talvez estaria conectado com o que para ela é vital, né? Com os próprios valores, porque às vezes ela faz o check social, mas casei, tenho filho, mas às vezes nem era isso que eu queria, né? Não é um desejo, não era um É. desejo meu, né? Era porque era esperado por mim pela sociedade, porque eu criei uma idealização de que isso seria sinônimo de sucesso e felicidade. E aí que eu acho que entra a linguagem também, né, Tati? Porque é muito do que as pessoas dizem, de como a gente é ensinado. Eu brinco que filho de médico deve ser muito bom em descrever qualquer dor e qualquer sensação física ali que possa nomear. Dor de cabeça, é aqui, dor no estômago, sei lá, vai falar dor no pâncreas, vai saber dizer também, porque a gente precisa do outro para nos ensinar algumas coisas. E dentro disso vem esse social, esse contexto criando algumas normas para atingir a sensação de felicidade e se é, tirar ali daquela situação de sofrimento, até visto tanto de material de autoajuda que tem aí hoje disponível, né, para se livrar da ansiedade, se livrar da depressão, se livrar de uma vida com sofrimento no geral, né? Uhum. Mas eu acho importante a gente dizer aqui, porque parece que quando a gente fala isso, a gente nessa cultura é tão grande que a gente tem da felicidade, parece que pode dar ideia falsa para as pessoas que a gente está cultivando que todo mundo devia ficar sofrendo, né? Que não Uhum. é nem essa a nossa proposta, nem essa a proposta da ACT, tá? Porque a gente fala assim, então o sofrimento faz parte da vida, então o que significa que vocês estão dizendo que a gente precisa ficar sofrendo, né? Curtindo um sofrimento, a gente precisa escolher sofrer. De novo, eu acho que eu volto com a afirmativa. Sofrer não é uma escolha, né? É uma emoção, e as emoções são. A gente não tem controle sobre as emoções, elas simplesmente vêm e vão, né? Eu acho que o diferente disso que a ACT fala é assim: a gente não tentar lutar contra as emoções quando ela vem, sejam elas boas ou ruins. E que Uhum. faz parte da vida de todo mundo as emoções boas e ruins. Sim, e também que eu fico pensando aqui, que eu acho que a pessoa entra tanto no modo resolução de problemas, de sair do sofrimento, que ela deixa de se conectar com o que para ela verdadeiramente faz sentido. Então, eu passo uma vida tentando alcançar os cheques sociais, ou me comparando e tentando atingir o padrão de outra pessoa, do que para outra pessoa seria ali sucesso ou felicidade, que ela deixa de estar conectada com ela mesma. Então, o sofrimento ele vai tirando a pessoa também do contato consigo mesma. Então, não é uma escolha, mas é uma escolha como eu vou viver. E essa é a proposta da ACT também, né? E essa é a proposta da arte, porque senão a gente vive uma vida inteira e no final sente que não viveu, né? Porque Aham. indo somente normas sociais, né? Então eu acho que essa é a proposta principal da arte quando ela lida com o sofrimento, no geral, né? Hum. E ela faz uma afirmação que a Ana já introduziu aqui para vocês também, de como a linguagem humana, porque quando a gente se compara o ser humano com os animais, de qualquer espécie, gente, qualquer espécie, é inegável e indiscutível o fato que o ser humano é a espécie que mais sofre. Indiscutível que o sofrimento humano é muito maior do que o sofrimento de outros animais de qualquer outra espécie, né? E eu acho que isso é algo bem importante para a gente discutir aqui. E por que será que o humano sofre muito mais do que as outras espécies? É a Que a- linguagem, a, a nossa aquisição simbólica ali das coisas, que a gente vai aprendendo a nomear, a gente vai criando uma capacidade simbólica de julgar, de avaliar, de comparar. Então, a gente julga a si mesmo, a gente se compara com outras pessoas, a gente avalia situações, e isso vai criando também um sofrimento. Eu tenho uma frase do Reis que eu amo, eu coloquei até como um subtítulo da minha dissertação, que era a linguagem é uma bênção e uma maldição humana. E eu Uhum. acho que dentro dessa questão de bênção e maldição humana, o Reis trabalha muito bem naquele livro Terapia de Aceitação e Compromisso, nesse aqui, ó.
esse que é a polêmica se ele é roxo, se ele é marrom. Sim, sim. Ele tem ali bem, acho que o capítulo que fala sobre linguagem e sofrimento humano, ele fala bastante a respeito. é, o que eu achei incrível, ele fez até uma comparação ali com a Bíblia, né? Não entrando nesse tema que é um pouco mais polêmico, mas no sentido dele falar da linguagem, o quanto a Uhum, primeira história ali considerada pelos cristãos em si vem da culpa e da vergonha quando a uhum, Eva come a maçã, ela tem acesso à árvore, né, a fruta a árvore ali da sabedoria. Então ela passa a se avaliar e se julgar que ela estava uhum, nua, que ela precisava se cobrir, então já vem a vergonha, já vem a culpa na sequência, uma comparação do antes e depois. E aí a gente vai criando essas nossas realidades a partir disso, né? Recriando passados, presos neles, muitas vezes, ou recriando uma possibilidade de futuro, e a gente vai se perdendo de nós mesmos também, né? Com essa uhum. linguagem. E por isso mesmo, né? Porque o ser humano assim como alguns animais, algumas espécies de animais têm uma espécie de comunicação, um comportamento mais vocal, tal, mas eu acho que a espécie que tem o comportamento verbal mais elaborado, simbólico, tal, é o humano, né? Sem dúvida é o ser humano. E isso que a Ana comentou, eu acho que é extremamente importante, porque isso desconecta a gente até disso que é o nome do canal, né? No momento presente, porque eu acho que o verbal faz o quê, gente? Faz a gente ficar remoendo coisas que aconteceram no passado e julgando a gente mesmo e os outros, faz a gente ficar planejando futuros e pensando em possibilidades futuras e já sofrendo por algo que ainda não aconteceu e talvez nunca nem aconteça, né? E Mas o isso presente vai se perdendo, né, Ali? e o presente vai se perdendo, porque se a gente está ou no passado ou no futuro, na maior parte do tempo, a gente nem consegue prestar atenção no que está acontecendo hoje, Uhum. nem E, viver as experiências, né, do hoje. e o que eu penso, assim, que é uma proposta da arte também, é tirar, acho que as pessoas dessa, como é que eu posso dizer, desse apego verbal das coisas, Isso. e usar da linguagem na outra perspectiva, já que é uma bênção, uma maldição humana, né, no sentido de, então, eu vou usar a linguagem a meu favor. Muito da terapia de aceitação e compromisso é com base na linguagem, então tem muitos exercícios, tanto de metáfora quanto de desfusões, muito naquele acréscimo de uma função para o estímulo. Tem um artigo que eu acho que depois dá para até deixar, né, Tati, aqui a referência, que ele é foi o William Pérez, a Roberto Kovac, que fizeram uma pesquisa sobre o que eles chamam de CFUNC, se eu não me engano, CFUNC, que é o acréscimo de função aos estímulos, e o terapeuta ele entra nessa função. Então, né, a pessoa traz aquela perspectiva de sofrimento, o terapeuta entra com a linguagem acrescentando uma outra perspectiva àquele estímulo. Então, Uhum, veja, não é ficar no modo de resolução de problemas e vamos tirar isso da sua vida, mas vamos te trazer uma outra forma de você uhum. lidar com o seu sofrimento. Isso, isso. Já que o sofrimento tá ali, eu não posso mandar ele embora, né? Lembra bastante daquela cena do Divertidamente 2 em que a ansiedade chega, todas as malas na mão, né? E daí a alegria, as outras emoções dizem assim, não, mas quem é você, né? O que que você tá fazendo aqui? E ela veio para ficar, né? Com mala e tudo mais, e se instalou ali. Então, já que o sofrimento está ali, a gente precisa aprender a lidar com ele, de outras formas que façam que a gente consiga ter uma vida ali baseada nos nossos valores, né? Seguir em frente com ações, com compromissos com valores. Eu acho que é bem essa a proposta da ACT no geral, conseguir seguir em frente na vida, não deixar que o sofrimento nos paralise, ou então o contrário também é verdadeiro, né? Porque eu acho que para algumas pessoas o sofrimento paralisa. E daí, enquanto a pessoa ainda fica assim, e se eu não tivesse sofrendo, então a vida poderia ser diferente, né? Mas a vida pode ser diferente mesmo com o sofrimento. E Uhum, o outro extremo também é verdadeiro. Às vezes a pessoa não paralisa, ela fica muito impulsiva. uhum. Acaba emitindo ações que no futuro, que tem, né? É uma ilusão de que eu emitindo comportamentos impulsivos, que no momento eu vou sofrer menos, vou aliviar a ansiedade. Mas são comportamentos que têm o potencial de me deixar ainda mais ansioso no futuro, né? As duas possibilidades estão ali relacionadas ao sofrimento. Eu, humanamente, eu tenho uma tendência a ficar fazendo um monte de coisas para prevenir coisas no futuro. Então,
como um ser humano aqui que sou, essa é a minha maior tendência, que eu sempre preciso me observar e pensar, olha você no modo de resolução de problemas e tentando resolver um problema que nem existiu ainda. E nem existiu. E eu também, prevenindo coisa, eu também tenho esse modo no automático, assim, que às vezes eu preciso aprender a parar, né? Calma, talvez em alguns momentos a gente precisa dizer assim, é só simplesmente parar um pouco, deixar as emoções abaixarem e depois decidir qual é a melhor ação a ser tomada, né? Porque às vezes a gente acaba sendo impulsivo e na impulsividade a gente traz ainda mais problemas na nossa vida dentro dessa proposta do sofrimento, né? Que tem a ver com isso mesmo como a gente aprendeu a lidar com as coisas na nossa vida, né? Como a E isso gente. que é aí que entra a linguagem, né? Como a gente aprendeu a nomear, a dar significados, a comparar as coisas na nossa vida. Desculpa até te cortar, Tati. Imagina, imagina. Aperta Isso mais. mesmo. Mas eu acho que é bem nessa linha que eu ia comentar mesmo, né? Como a gente, dentro da teoria dos quadros relacionais, como a gente foi criando relações entre eventos através do verbal. Então, a gente aprendeu o significado de algumas coisas, a gente foi criando classes de estímulos, né? Às vezes a gente cria classes de estímulos de que isso é ruim, isso é bom, isso é desejado, isso é indesejado, e vai colocando várias coisas lá dentro. Daí, Aham, e na verdade a arte também vem com lidar com essa questão, com essa inflexibilidade, porque ela diz assim, ó, nada em si é ruim ou bom. Tudo é relativo, tudo é contextual, né? A arte é uma terapia contextual. Então, exatamente. por mais que a gente coloque pelo verbal coisas dentro de várias caixinhas, nada em si é ruim ou bom. Depende muito do contexto em que aquilo aparece. E Uhum. acho que a arte vem dizer isso em relação às coisas que nos trazem sofrimento também, né? Né? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, tem situações que a gente vivencia no passado que elas vão moldar como nós nos relacionamos com os eventos no presente. E, às Uhum. vezes, por grande parte da nossa vida. E isso pode ter gerado sofrimento. E quando eu digo as coisas que a gente se relacionou no passado, foi como a linguagem nos ensinou a nomear alguma coisa, a dizer sobre aquilo ser certo, ou errado, bom, ruim, vem todo aquele julgamento moral, social Uhum. mesmo, né? É. E que depende do contexto, quem eram os pares que estavam ensinando sobre determinada situação, né? Como aquilo Uhum. foi experienciado, foi vivenciado. Então, eu gosto muito de usar o exemplo do corona, né? Da palavra corona, né? Que antes de um contexto pandêmico, se falasse a palavra corona, talvez a primeira coisa que viesse na cabeça, na minha pelo menos, era cerveja, praia, festa, confraternização, era diversão. E Sim, passado um tempo, corona ele foi criando um outro significado, que hoje, para mim, me lembra uma época horrível, né, de é. isolamento social, de muito medo, de muita tragédia, de muita dor, e que as crianças, inclusive naquela época, elas nem sabiam o que era álcool em gel, mas elas viam uma caixinha, né? Algumas pesquisas foram mostrando que elas viam uma caixinha retangular, elas já iam apertando e pondo a mãozinha, porque sabia que tinha que passar aquilo, mas nem sabia, né, o que significava muitas vezes pela linguagem, mas sabia que a linguagem verbal, de outras maneiras, estava demonstrando que aquilo talvez significasse sobreviver, né? Então, Mesmo. Eu acho que é um bom exemplo. Eu também pensei em um outro exemplo que eu cheguei nele. Eu acho que nem foi pela terapia de aceitação e compromisso. Não sei se você conhece. Você conhece o poema do fazendeiro chinês? Eu nem vou falar dele inteiro aqui, mas assim, eu me lembro muito desse poema porque ele trabalha de uma forma muito parecida com o que o Reis fala sobre as coisas serem contextuais, né? Então ele diz assim, ele conta a história de uma fazenda que chegou um vizinho e falou assim, olha que legal, apareceu um cavalo selvagem na sua fazenda, que bom, né? E o fazendeiro responde assim, pode ser bom ou pode ser ruim. Daí ele tinha um cavalo a mais. Aí o filho dele vai tentar domar o cavalo. Aí ele cai do cavalo e quebra a perna. Aí chega o vizinho e fala assim: Nossa, que ruim que esse cavalo apareceu na sua fazenda, né? Agora seu filho quebrou a perna. Daí o fazendeiro responde assim: Pode ser bom ou pode ser ruim. Aí no outro dia vem o exército chamar o filho dele para guerra, mas o filho dele tá com a perna quebrada. Aí o filho dele não é recrutado. Aí o vizinho fala: Olha que bom, né? Que seu filho, que o cavalo chegou na sua fazenda, aí seu filho quebrou a perna, agora ele não vai para a guerra. Aí o fazendeiro responde: Pode ser bom ou pode ser ruim, né? E o poema assim se estende, tem várias frases até o final, tal. Mas eu acho que fica a mensagem ali que tudo na vida tem a sua parte contextual, né? Você quebrou a eu perna, achei muito bom, Tati, muito bom, porque e você quebrou a perna, né? eu fico pensando aqui que eu acho que é muito.
de tirar a necessidade humana de dar um significado sobre ser bom, ser ruim, né? Uhum, Porque o vizinho estava fielmente ali na sim, necessidade de colocar um rótulo sobre ser bom, ser ruim. E o pai e pode ser bom, pode ser ruim, pode quebrou a ser ruim. perna, pode ser bom, E pode ser ruim. Eu como acho que todas as a experiência experiências. é isso. E a experiência pode ser as duas coisas, na verdade, né? Eu penso assim, olha, a gente quebra a perna, às vezes pode acontecer da gente ter um acidente e quebrar a perna e é ruim porque dói, porque, né, você precisa passar por um hospital, processo de recuperação. Mas esse processo de estar mais parado nesse momento, talvez não precisar trabalhar, pode te proporcionar coisas boas. Não que quebrar a perna é bom, mas que você também pode viver coisas, sei lá, um dia que você pode ficar com o seu filho em casa, um dia que você pode fazer uma coisa que há muito tempo você não fazia. E você Assistir uma pode série, alguma coisa, né? assistir uma série, então você pode viver momentos bons também, apesar de estar sentindo dor, né? Então, Uhum. assim, não, talvez essa experiência por si só não é boa ou ruim, né? Ela tem momentos bons e momentos ruins, como tudo na vida. Exatamente. E aí que eu fico pensando, acho que quando a linguagem ela começa a fazer parte do repertório do ser humano, Uhum. começa a se instalar naturalmente, humanamente, o sofrimento. E que quando a gente fala sobre isso, não é para vamos viver então com sofrimento, mas é entender que vai fazer parte da nossa existência humana, significados que a gente vai dar às coisas, o que a gente já deu, foi ensinado de alguma forma, mas que a proposta que a ACT, nós queremos trazer aqui com a nossa conversa também, é sobre o sofrimento ser inerente à nossa existência humana por conta da linguagem, as coisas que contextualmente cada um passou, mas ser uma escolha também sobre Sim. como eu vou me relacionar com este sofrimento, essa forma como eu aprendi sobre algo. Então, pode Uhum. ser uma coisa ruim e também pode ser uma coisa diferente, uma coisa que não necessariamente boa, só para a gente ficar nesse A trap, dualidade. é isso mesmo, mas que pode ser uma outra coisa também, pode ser uma outra possibilidade de outra experiência. E eu também acho. Eu acho que nesse mundo que a gente vive hoje, de muitas redes sociais, né, de muito compartilhamento e com isso muita comparação, então eu já vi vários casos de pessoas que estavam vivendo o momento presente, estavam se sentindo bem na sua experiência, na sua vida, e quando pegam um celular e acessam uma rede social e começam a olhar a vida do outro, parece que por comparação a sua vida fica ruim. Então eu nem estava sofrendo vivendo o que eu estava vivendo, estava bom para mim. Mas quando eu começo a ver as pessoas vivendo outras coisas, a pessoa às vezes vem com um discurso assim: nossa, que droga que é a minha vida, né? E veja, não era um sentimento de quando ela estava no momento presente em que ela experienciava. Ela Uhum. experiencia pelo verbal, pela linguagem, pelo simbólico, na comparação com a vida de outras pessoas, né? Mas que até ali estava tudo bem. Eu acho que a rede social ela entra no mesmo dilema, acho que da linguagem, né? Pode ser uma bênção, uma maldição humana. E aí vai nessa perspectiva que às vezes as pessoas se comparam, se julgam, se avaliam dentro das suas capacidades da linguagem simbólica. Uhum, isso mesmo. Então, eu acho que assim é um pouquinho essa questão, né, essa relação entre o sofrimento humano e a linguagem que a gente queria falar hoje, assim, um pouquinho para fechar o assunto. Eu acho que é importante também, né, Ana, que a gente fale sobre como o próprio nome da terapia de aceitação e compromisso diz, então, a proposta é quando o sofrimento vem, a gente precisa aceitar o sofrimento que vai vir, né? Não tentar ficar lutando ou emitindo vários esforços para que isso vá embora, que essa sensação vá embora, né? É saber que o sofrimento faz parte da vida, saber que o sofrimento é algo inerente à vida humana, mas que já que ele vai vir mesmo e eu não tenho controle sobre ele, então aceitá-lo e conseguir viver uma vida que eu gostaria de viver, mesmo com esse sentimento ali que não é desejado. E eu acho que quando a gente fala sobre aceitação, né, eu acho que ó, a gente vê aí por questões de traduções e de formas mais didáticas, mas para compreender que não é uma aceitação no sentido de conformidade, mas é uma ação, né? Ou seja, uma disponibilidade da pessoa a vivenciar também com outras partes da sua existência, das quais ela talvez não goste muito. E que aí entra, eu acho que até a nossa reflexão sobre como a gente foi aprendendo a nomear coisas em nós que a gente gosta ou não gosta, incluindo sentimentos de não quero me sentir ansiosa.
quero tirar isso, quero tirar essa sensação ruim. Não gosto de sentir, às vezes, até inveja nesse cenário de comparação, né? E Sim, aí vem vários julgamentos sobre si mesma nesse cenário de sentir-se com inveja, às vezes, de outras pessoas ou de outras situações. isso. E aí a proposta, que a gente até pode continuar nos nossos próximos encontros, é que não é sobre tirar algo de si que você não gosta, e entra essa disponibilidade, essa ação para como eu vou conviver com uma parte da minha existência humana dentro de uma perspectiva de uma vida que para mim seja valorosa, seja vital. Né? Então, e isso envolve sobre tirar pensamentos, às vezes, que a gente também fica, né? Querer eliminar alguns pensamentos, algumas regras da nossa vida, mas, sobretudo, como a gente vai pensando em relação às coisas de preocupação, seja com o passado, com o futuro, e com isso a gente já vai experienciando alguns sentimentos, a gente só quer tirar tudo isso, que nos foi ensinado. Se a gente tem remédio para dor de cabeça, porque a gente não pode tirar essa sensação ruim, né? E aí a Sim. proposta é dessa aceitação como uma ação, uma disponibilidade, uma abertura para que a pessoa possa se direcionar também para uma outra vida com significado, que não seja só tirar o sofrimento. Isso aí. E daí eu acho que a gente já está dando spoiler para o nosso próximo vídeo, nosso próximo assunto, né? Que a nossa proposta ali do nosso próximo vídeo seria falar para vocês um pouco mais sobre a aceitação, né? Então, eu acho que vamos deixar o aprofundamento desse assunto para o nosso próximo vídeo. Era mais ou menos o que a gente queria falar para vocês sobre a proposta da arte, né? Essa afirmação sobre o sofrimento humano como parte inerente ali, né, da vida. E, gente, eu sei que esse vídeo é o primeiro da série, então vai ser o que não será ao vivo, mas se vocês tiverem algum comentário para fazer, alguma dúvida e tal, fiquem à vontade, né? Coloquem ali nos comentários que depois a gente vai respondendo para vocês. Pode ser no próprio YouTube, ou então vocês podem procurar a gente posteriormente, né, com essas dúvidas, ou no Instagram, ou no, né, no YouTube, no direct, onde vocês acharem melhor ali para a gente poder, qualquer comentário, qualquer dúvida, conversar melhor com vocês. Isso, se vocês chegaram até aqui nesse nosso primeiro vídeo, finzinho dele, já com o nosso spoiler para o próximo, não deixem de curtir. Quem gostou, achou que foi super relevante, teve alguma diferença nas percepções de vocês ou contribuições também, deixa o like, comenta, para que isso também ajude a chegar a outras pessoas que possam ter acesso ao nosso canal também e essa comunidade da arte crescendo cada vez mais. Então, não deixe de curtir, compartilhar também, caso, né, vocês queiram, e ativem agora, aproveitem o sininho ali para chegar sempre as notificações quando um vídeo novo a gente colocar, subir aqui para vocês no YouTube, tá bom? Então, já se inscrevam, ativem ali as notificações e não deixem de compartilhar e curtir. Isso aí, se vocês gostaram, então não deixe de acompanhar os próximos vídeos, né? Obrigada para todo mundo que chegou até aqui, ao final do vídeo, por escutar a gente ali. E até a próxima, então. Até, gente! Tchau, tchau. Tchau!